Fala, galera do Futepaulista Play. Acaba de cair uma bomba no mundo do futebol. Uma notícia que está sacudindo os alicerces do Parque São Jorge e que promete virar o jogo no cenário do futebol brasileiro. É isso mesmo. Segurem-se nas cadeiras porque o Corinthians, o gigante alvinegro, acaba de repatriar um fenômeno. Um garoto que já é tratado como o futuro do futebol mundial. Um nome que vai ecoar por gerações, Henrique Lemos. Sim, o jovem meio-campista, filho do lendário lateral Fagner, está de volta ao timão. E não é para brincar na base, não. Ele foi contratado para o time principal aos 15 anos, prestes a completar 16, numa decisão que tem o dedo do técnico do Corinthians e a chancela de toda a comissão técnica, que enxerga nesse garoto um talento que pode mudar tudo. Essa informação quentíssima vem direto de fontes exclusivas do Globo Esporte, e nós vamos te contar cada detalhe suculento. Mas antes, se você vive o futebol paulista, se inscreva agora no nosso canal Futepaulista Play. Ative o sininho para não perder nenhuma notícia em primeira mão. Agora, vamos mergulhar nessa história. A engenharia financeira de um contrato histórico. Vamos começar pelo que todo mundo quer saber, os números dessa operação que está mexendo com o coração da Fiel. A volta de Henrique Lemos ao Corinthians não foi uma negociação barata, mas foi, acima de tudo, uma operação de inteligência e aposta no futuro. Segundo nossas fontes apuraram junto ao Globo Esporte, o Corinthians desembolsou cerca de 2 milhões de reais para repatriar o jovem craque do Cruzeiro. Um valor que, para um jogador de apenas 15 anos, já demonstra o tamanho da confiança que o clube deposita em seu potencial. É um investimento ousado, que sinaliza ao mercado que o Timão não está apenas pensando no próximo campeonato, mas na próxima década. Mas aqui vem o detalhe que deixa tudo ainda mais interessante e revela a estratégia por trás do acordo: o salário dele é baixo, galera. Estamos falando de algo na casa dos 20 mil reais por mês. Um valor modesto para os padrões do futebol profissional, mas que reflete a aposta mútua. O clube investe na formação e na oportunidade, e o jogador aposta em si mesmo para conquistar vencimentos maiores através de seu desempenho em campo. Afinal, o garoto ainda nem completou 16 anos, e esse salário é a prova de que o Corinthians está investindo no talento puro, não em status. O contrato, um acordo de 3 anos, é válido até o final de 2028, com cláusulas de renovação automática por mais tempo caso ele atinja metas específicas. E que metas são essas? Aí que a coisa fica boa. O contrato inclui bônus agressivos por performance, em 100 mil reais por cada 10 jogos como titular no time principal, mais 50 mil reais por gol marcado ou assistência dada em competições oficiais. E tem mais, uma cláusula de valorização impressionante. Se Henrique for convocado para a seleção brasileira principal antes de completar 18 anos, o Corinthians se compromete a pagar um bônus extra de 500 mil reais diretamente à família do jogador. Para se proteger, a cláusula de rescisão internacional foi fixada em 50 milhões de euros, um valor que blinda o Timão e deixa claro que o clube está protegendo seu diamante bruto dos olhares gulosos dos gigantes europeus. Bastidores em chamas, a guerra secreta pela joia. Agora, vamos aos bastidores, porque a novela da volta de Henrique Lemos foi digna de um thriller de Hollywood, com espionagem, reviravoltas e muita pressão. Tudo começou há algumas semanas, de forma totalmente sigilosa. O pai do jogador, nosso ídolo Fagner, iniciou conversas preliminares com a diretoria do Corinthians. Nossas fontes no Globo Esporte revelam que esses encontros aconteceram em salas reservadas no Parque São Jorge, longe dos holofotes, com portas trancadas e uma regra clara, em celulares desligados para evitar qualquer tipo de vazamento. O Corinthians sabia que a operação era delicada. O Cruzeiro, onde Henrique estava desde o início de 2025, não queria abrir mão do garoto. Ele não era apenas mais um na base da Raposa, era titular absoluto do Sub-15 e já havia sido convocado para a seleção brasileira da categoria. Mas o desejo de Henrique e de sua família de voltar para São Paulo, para o clube do coração, falou mais alto. E a concorrência, galera, foi feroz e traiçoeira. Clubes como Flamengo e São Paulo, segundo nossas fontes, tentaram atravessar a negociação. Ofereceram contratos com luvas maiores e salários mais altos para tentar seduzir a família Lemos. A pressão aumentou quando uma ligação misteriosa de um olheiro de um grande clube português chegou, oferecendo um projeto para levar Henrique diretamente para a Europa, pulando etapas no Brasil. O Corinthians teve que agir com velocidade e precisão cirúrgica. Foi aí que o técnico do Timão, após assistir a vídeos e relatórios sobre o garoto, bateu o pé na mesa da diretoria e deu a ordem: e esse menino tem que estar no nosso elenco principal para ontem.
A partir daí, a diretoria alvinegra entrou em modo de guerra, com ligações frenéticas entre São Paulo e Belo Horizonte, negociações que vararam a madrugada e até uma viagem relâmpago de um dirigente corintiano para fechar o acordo pessoalmente com o Cruzeiro. No fim, o que pesou foi a conexão emocional de Henrique com o Corinthians e a promessa de um projeto único e audacioso em torná-lo peça importante do time principal antes mesmo dos 16 anos. A origem de um fenômeno, criado e nascido no terrão. Para entender o tamanho dessa contratação, precisamos mergulhar na história desse garoto que parece destinado à grandeza. Henrique Lemos nasceu em São Paulo, no coração da Fiel, e desde o primeiro suspiro, respirava Corinthians. Filho de Fagner, ele não apenas assistia ao futebol, ele vivia o futebol de dentro. Cresceu acompanhando o pai nos treinos, nos jogos, nas concentrações, sempre com uma bola nos pés e um sonho na cabeça em ser como o pai, mas escrevendo a própria história. Aos 7 anos, já dava seus primeiros chutes no futsal do Corinthians, onde logo se destacou não apenas pela habilidade, mas por uma visão de jogo e uma liderança natural completamente atípicas para sua idade. A transição para o campo foi inevitável, e aos 12 anos, ele já era tratado como uma das maiores promessas da base alvinegra em décadas. Como capitão do time sub-15, Henrique foi o maestro que liderou o Corinthians na conquista da Copa Votorantim, um dos torneios de base mais tradicionais e disputados do Brasil, onde foi eleito, de forma unânime, o melhor jogador da competição. Ele também foi peça-chave na campanha do Paulista Sub-14 e conquistou outros torneios de prestígio. Em 2025, uma reviravolta em Fagner foi emprestado ao Cruzeiro, e a família tomou a decisão de se mudar para Belo Horizonte para se manter unida. No Cruzeiro, Henrique não sentiu o peso da mudança. Continuou brilhando, assumiu a titularidade no Sub-15 da Raposa e seu talento levou a seleção brasileira Sub-15, onde marcou 2 gols em 3 jogos, mostrando sua capacidade de decisão também com a amarelinha. Mas o coração dele sempre bateu mais forte em preto e branco. E agora, aos 15 anos, ele está de volta para casa. Não para voltar à base, mas para ser lançado diretamente aos Leões, no elenco principal, em um movimento ousado que está chocando e redefinindo os paradigmas do futebol brasileiro. É a volta do filho pródigo, pronto para assumir o trono. O raio-x do craque. Como joga a nova joia alvinegra? Mas afinal, como joga esse garoto que está sendo tratado como a maior joia do Corinthians desde sempre? Henrique Lemos é a definição de um meio-campista moderno e completo, daqueles que fazem os torcedores se levantarem da arquibancada a cada toque na bola. Ele atua prioritariamente como um segundo volante, mas sua versatilidade é uma de suas maiores armas, permitindo que ele jogue tanto como um camisa 5 mais defensivo e construtor, quanto como um camisa 8 ou até um camisa 10, chegando na área para finalizar. Seu estilo de jogo é frequentemente comparado a gigantes europeus, a precisão cirúrgica e a calma nos passes lembram o alemão Toni Kroos, enquanto sua capacidade de combinar força física com técnica refinada para arrancar com a bola dominada remete ao francês Paul Pogba em seu auge. Henrique tem 1,75 metros de altura, mas impressiona pela agilidade e por uma explosão nos primeiros metros que o faz levar vantagem sobre os marcadores. Ele é canhoto, dono de um passe milimétrico que corta linhas defensivas com uma facilidade assustadora. Sua visão de jogo é o que os analistas chamam de periférica, ele parece ter olhos na nuca, enxergando jogadas que outros jogadores nem sonham, lançando bolas de 40 metros com uma precisão que deixa os zagueiros adversários atordoados. Defensivamente, ele é um leão. Sua capacidade de desarme limpo e sua leitura para interceptar passes lembram o melhor de Casemiro. Contudo, como toda joia a ser lapidada, ele tem pontos a evoluir. Sua finalização de média distância ainda precisa de calibragem e, por vezes, peça por um excesso de confiança, querendo resolver tudo sozinho e carregando a bola mais do que o necessário. Mentalmente, ele é um líder nato, com uma calma impressionante para um garoto de 15 anos, mas que se transforma em campo, exibindo uma garra que contagia os companheiros. Ele não tem medo de pedir a bola nos momentos decisivos. Ele chama a responsabilidade e joga com a paixão de um torcedor. A aposta do treinador, a peça que faltava no esquema. Por que o Corinthians e sua comissão técnica decidiram apostar tão pesado, tão cedo, nesse garoto? A resposta é simples, e ele é diferente. O técnico do Timão, segundo nossas fontes do Globo Esporte, está convencido de que Henrique pode ser o pilar de uma nova era no clube. Em um elenco que mescla jogadores experientes com jovens promissores, Henrique chega para ser o ponto de equilíbrio, o cérebro do time. Ele se encaixa com perfeição no esquema tático do treinador, que privilegia um meio-campo dinâmico, com jogadores capazes de defender e atacar com a mesma intensidade e qualidade. Henrique pode ser o elo que faltava,
aquele jogador box-to-box que conecta a defesa ao ataque, que dita o ritmo do jogo e que, acima de tudo, não treme diante da pressão ensurdecedora da Neoquímica Arena. Ele não vem para ser apenas mais uma opção no elenco, ele vem com a missão de lutar pela titularidade, de mudar a forma como o Corinthians joga, de elevar o nível técnico e tático do time a patamares que a torcida alvinegra sonha em ver há anos. Imaginem o impacto disso. Um garoto de 15 anos, prestes a fazer 16, enfrentando os zagueiros cascudos no Brasileirão, driblando volantes experientes e decidindo jogos com passes geniais. Durante as negociações, o Cruzeiro tentou incluir uma cláusula que lhes daria uma porcentagem maior em uma futura venda, mas o Corinthians bateu o pé e conseguiu manter a divisão de 50% dos direitos econômicos para cada lado. O técnico foi pessoalmente conversar com a família Lemos numa reunião que durou mais de 3 horas, onde mostrou vídeos de jogos do Corinthians e desenhou em uma prancheta exatamente onde e como Henrique poderia fazer a diferença. Esse cuidado, esse projeto detalhado, foi o que selou o acordo. Isso não é só uma contratação, galera. Isso é uma revolução. Um símbolo para o futuro, o sangue corintiano. Agora, vamos pensar no impacto simbólico de tudo isso no Corinthians. O time alvinegro, que já é mundialmente conhecido por revelar craques no terrão, está apostando todas as suas fichas em um jogador que pode ser o maior ídolo da próxima década. Henrique Lemos não é apenas um reforço técnico, ele é um símbolo. É a prova viva de que o Corinthians acredita na sua base, na sua história e na sua identidade. Ele chega em um momento crucial, em que o clube busca uma renovação, novos ares, um jogador que represente em campo a garra e a paixão que emanam das arquibancadas. E ele tem tudo para ser esse cara. O sangue corintiano corre forte em suas veias. Ele cresceu cantando o hino do Timão. Ele sabe o que significa vestir esse manto sagrado. Ele sentiu na pele as vitórias e as derrotas como um de nós. Quando ele entrar em campo pela primeira vez, com a camisa preta e branca e o número 8 nas costas, sim, nossas fontes dizem que ele escolheu esse número em homenagem a ídolos do passado, o estádio vai tremer. A fiel vai gritar em uníssono. E os adversários, eles vão temer. Porque Henrique Lemos não é só um jogador de futebol. Ele é a personificação da esperança corintiana, a promessa de um futuro glorioso que começa a ser escrito agora. O contrato, segundo nossas fontes do Globo Esporte, inclui uma cláusula especial que obriga o Corinthians a dar a Henrique pelo menos 10 jogos como titular no Brasileirão de 2026, caso ele atinja certas metas de desempenho já em 2025. Isso mostra o tamanho da confiança. Não é uma aposta no escuro, é um plano. O Corinthians não contratou apenas o filho de Fagner, contratou o futuro. Que história, hein, fiel? Uma contratação que tem tudo para entrar para a história. Agora eu quero saber de você. O que você achou dessa aposta do Corinthians? É a maior joia que o clube já revelou? Ele está pronto para ser titular no time principal? Deixe sua opinião aqui nos comentários, vamos fazer o maior debate da internet. E se você não quer perder nenhum capítulo da saga de Henrique Lemos e todas as outras notícias do futebol paulista, já sabe o que fazer, se inscreva no Futepaulista Play, ative o sininho e deixe o like para fortalecer nosso trabalho. Obrigado pela sua audiência. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!